fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Início da sessão plenária da tarde de hoje. A expectativa, inclusive, de diversas participações por via digital, por videoconferência, na sessão de hoje, que começa dentro de instantes, exatamente a partir desta entrada dos ministros e da Procuradoria-Geral da República para o início da sessão da tarde. Vamos acompanhar, como sempre, ao vivo direto do plenário. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U, invertida. Renovando minha saudação a todos, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 19 de abril de 2023. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de abril de Carmen 2023. Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos, lisos e longos. Usa toga preta de mangas compridas sobre vestido verde escuro. O senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h34, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E antes de fazer o pregão dos processos que integram a nossa pauta de hoje, eu registro que neste dia 19 de abril celebra-se o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, lisos e curtos, à altura do pescoço. Usa óculos de armação branca retangular. Veste a toga preta por cima do blazer verde-limão e da blusa preta. E admiração. Registro a iniciativa do Supremo Tribunal Federal no sentido da tradução da Constituição, da nossa Constituição Cidadã, de 1988, ao Negatu, a língua geral amazônica, filial do tronco Tupi, variedade do Guarani, em trabalho que está sendo feito por tradutores indígenas, capitaneados por Marcos Lucchesi, que é o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, e pelo professor José Ribamar Bessa, da UERJ. Noticio também que hoje estamos abrindo uma exposição no nosso hall de bustos, neste prédio sede do Supremo Tribunal Federal, com painéis fotográficos sobre os povos indígenas. Essas fotos, esses painéis, na verdade, são de Sebastião Salgado, foram doados por ele e por sua esposa, a Lélia, ao Supremo Tribunal Federal, ainda na gestão da ministra Carmen Lúcia. E ontem nós tivemos a alegria de receber a visita do casal aqui na exposição que ainda não havia iniciado. Fui acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Alexandre de Moraes. Os outros, infelizmente, não houve condições de receberem a notícia a tempo. Eu própria não sabia que Sebastião Salgado estava aqui no Brasil e terminei encontrando na véspera no evento a que compareci no Superior Tribunal de Justiça. Essa exposição também conta com cocares e com artefatos indígenas que foram presenteados ao Supremo Tribunal Federal ao longo de diferentes gestões. Marcamos, assim, isso na data de ontem, o encerramento da reconstituição desse prédio histórico, né, que sofreu invasão criminosa no último dia 8 de janeiro. Completamos essa reconstituição ao longo desses 100 dias, a partir do que chamamos o Dia da Infâmia, graças ao trabalho, ao empenho, ao denodo do nosso corpo funcional, né, constituído por servidores, colaboradores, que não só amam, como nós, essa instituição, como também
amam a nossa democracia constitucional. Por isso, ontem, no encerramento dos trabalhos, especificamente o que estava faltando era a reconstituição do segundo andar deste prédio histórico, que havia sofrido uma deterioração muito grande, uma devastação da fiação toda e dos equipamentos. Então, com este encerramento, eu expedi uma portaria de elogio aos nossos servidores, pedindo e determinando aqui no Supremo Tribunal Federal o assentamento nos registros funcionais do nosso reconhecimento pelos essenciais e valiosos serviços prestados de forma incansável na reconstituição das dependências do edifício 7, atacado, como relembrei, em 8 de janeiro. E registrei que o profissionalismo, a dedicação, o empenho e a competência desses servidores foram determinantes para o restabelecimento das atividades desta Corte no seu papel primordial de guardiã da Constituição brasileira. Noticio que foram 152 servidores das áreas de engenharia, arquitetura, restauração, memória institucional e também de áreas administrativas, coordenações e gerências. E ainda 243 colaboradores, entre eletricistas, pintores, tapeceiros, marceneiros, transportadores de bens, técnicos de estrutura, bombeiros hidráulicos e serventes de limpeza. E pedi também, com relação aos servidores que estavam aqui cedidos a nós, que os órgãos de origem, especificamente o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, no que tange a serviços de marcenaria e recuperação de imóveis, e a Câmara dos Deputados, né, e que também muito nos auxiliou no restauro, estofamento e tapeçaria. Várias empresas igualmente se envolveram com a instalação de vidros, cortinas, cabeamento lógico de áudio e vídeo, confecção das bases dos bustos no nosso salão, no hall de bustos, e também na limpeza e desinfecção de carpetes. Então, eu faço esse registro como uma questão de justiça a todo esse corpo funcional e de colaboradores, e ainda para, relembrando sempre o dia da infâmia, para que ele não mais se repita. Encerrando com o que hoje consubstancia o nosso mantra. Nossa democracia constitucional segue inabalada e inabalável. Este aqui. No canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. O recurso extraordinário 1.279.765, procedente da Bahia, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que recorrente o município de Salvador e recorrida Simone Rocha de Souza. A inúmeros amici curiae. Esse recurso extraordinário diz, com o tema 1132 da repercussão geral, aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial. Com relação a ele, existe 1.471 processos sobrestados, e o tema diz com as ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, da Agenda 2030 da ONU. Nós temos pedido de sustentação oral pelo recorrente, município de Salvador, pela recorrida e ainda por 3 amicus curiae. E teremos ainda a fala
da doutora Lindora Maria Araújo, pela Procuradoria-Geral da República. Em pauta, recurso extraordinário número Moraes, Vossa Excelência está com a palavra para o relator. 1.279.765, proveniente, cumprimento Vossa Excelência, onde município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Ministros, doutora Lindora, O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada. Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno preto, camisa azul clara, gravata azul marinho. minhas as palavras de Vossa Excelência de elogio e parabenizando todos os nossos servidores pelos serviços prestados, pela dedicação em reconstruir o nosso edifício sede, que foi vilipendiado no dia 8 de janeiro. STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Demonstrando a grande liderança que é Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, reconstruindo o nosso prédio sede, reconstruindo em tempo recorde esse salão, esse plenário, para que nós pudéssemos ter iniciado, como assim o fizemos, no dia 1º de fevereiro, o ano judiciário em sessão plenária presencial. E mais do que isso, presidente, e aqui em nome pessoal, o auxílio que Vossa Excelência vem dando ao meu gabinete para que nós possamos conduzir da maneira mais eficiente possível as mais de 1.300 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, dentro do devido processo legal, providenciando, eu sei, e agradeço à Diretoria-Geral, à Secretaria-Geral desse tribunal, eu sei a dificuldade das intimações, as mais de 1.300 defesas prévias, todas as sustentações orais apresentadas. Então, fica aqui também de público o meu agradecimento a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência fez esse registro e eu peço licença para interrompê-lo, antes de que passe ao relatório, para nomear o nosso diretor-geral e o nosso secretário-geral da Presidência, porque ninguém faz nada sozinho. Já que Vossa Excelência me nomeou, na verdade, é que esse trabalho foi feito por um conjunto de pessoas que tiveram sob a sua liderança o nosso diretor-geral, Miguel Piazzi, e o nosso secretário-geral da Presidência, Estevão Waterloo. Então, é importante que se registre também o nome de ambos, porque sem eles nada poderia ter sido feito da maneira competente como foi. E, especificamente, com relação aos processos de Vossa Excelência, eu, a pedido de Vossa Excelência, estando liberados, já os pautei. Os julgamentos começaram ontem, exatamente, tiveram início no plenário virtual, no início, ao se completarem 100 dias. E, por isso, simbolicamente, inserimos na pauta 100 processos de Vossa Excelência, embora Vossa Excelência tenha liberado muito mais. Paulatinamente, eles vão ser incluídos em pauta. Muito obrigada, ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Aqui, em relação ao recurso extraordinário, como Vossa Excelência disse, trata-se de recurso extraordinário, movido em face no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Aqui temos a discussão do tema 1132 de repercussão geral, e o tema foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, 18, 29, 30, incisos 1º e 3º, 37, 10, 39, 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 61, parágrafo 1º, 2A e C, 93, nono, 169, parágrafos 1º, 1 e 2 e 198, parágrafo 5º, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 63 de 2010, e instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, bem como o alcance da expressão piso salarial. Na origem, STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A condenação da municipalidade a reajustar todos os seus vencimentos ao valor correspondente ao piso profissional nacional da categoria, nos termos do artigo 1º da Lei 12.994, de 14, no valor, à época, de R$ 1.014, com efeitos retroativos a contar de 17 de junho de 2014. Sucessivamente, a autora pediu o pagamento das diferenças decorrentes da utilização do piso salarial sobre o valor do vencimento, bem como seu reflexo sobre férias, adicional de 1/3 sobre as férias, 13º salário, gratificações, descanso semanal remunerado, adicional por tempo de serviço, progressões verticais e horizontais, avanços de nível, horas extras, além de outros adicionais e parcelas remuneratórias eventualmente devidas. Ou seja, a incidência retroativa do piso salarial sobre toda a remuneração recebida nesse período. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos. Interposta pela ação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento à apelação nos termos que cito no voto transcrevendo a ementa. Houve embargos de declaração, foram rejeitados. O município de Salvador interpôs o presente recurso extraordinário, sustentando que a matéria ostenta repercussão geral, pois, além de envolver mais de 3.200 servidores do município de Salvador e de mais de 5.000 municípios de todo o país, bem como da FUNASA, também já é objeto da ADI 4801 e da suspensão de segurança 5.236, nas quais ali também se debate a correta aplicação do quanto decidido na ADI 4167. Também o município de Salvador aponta grande divergência nos diversos tribunais nacionais acerca da adequada compreensão das regras relativas ao piso nacional dos servidores previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal. O município de Salvador, é importante salientar, argumenta, primeiro, que a Constituição, no artigo 198, parágrafo 5º, ao determinar que a lei federal fixaria o piso mínimo nacional, não autorizou, diz o município de Salvador, não autorizou em momento algum que esse piso correspondesse necessariamente à verba denominada vencimento, ou que tivesse composição remuneratória específica, cabendo, ainda segundo o município de Salvador, cabendo aos entes federados decidir sobre isso em respeito ao Pacto Federativo e à sua autonomia federativa. Alega ainda que no município de Salvador, todos os servidores da categoria já percebem, conforme diz, incontroverso, uma remuneração mínima bastante superior ao piso nacional, composta de vencimento e 2 gratificações de valor fixo, percebidas desde o início da carreira, a qual ainda é acrescida de inúmeras verbas vinculadas às circunstâncias pessoais e às condições de trabalho previstas na legislação local, como adicional de insalubridade, progressões, tempo de serviço, adicional de periferia, entre outras. Aponta também que a ordem judicial de aplicação direta do artigo 9º-A da Lei 11.350 de 2006, independentemente de existência de lei local, viola a autonomia municipal expressa nos artigos 1º caput e 18 caput, além do artigo 30, inciso 1º e 3º da Constituição Federal. Violaria também, segundo o recorrente, a iniciativa legislativa
privativa do prefeito municipal em matéria relativa à organização administradora e de servidores municipais, por aplicação simétrica do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. E, por fim, as exigências constitucionais mínimas de previsão orçamentária para ampliação de despesas e gastos de pessoal, na forma do artigo 169 da Constituição Federal, também seriam afetadas por essa determinação de implantação do piso nacional fixado pela Lei 12.904, que decorreu do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia. Por fim, aponta que, indiscutivelmente, essa aplicação imediata do piso nacional fixada pela Lei 12.994 resultará em acréscimo de despesa para todos os entes públicos e que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do município de Salvador são regidos por regime próprio e não pelo regime seletista, ainda que a remuneração deles não seja superior ao piso nacional, segundo o município de Salvador, inconstitucionalmente fixado, a administração municipal não poderia ser obrigada a pagá-lo, uma vez que a incidência imediata da lei federal seria manifestamente inconstitucional, não existindo lei local de iniciativa do prefeito municipal. Ainda aponta o recorrente que o acórdão recorrido indevidamente reconheceu e determinou que o ente público fixe o piso nacional como vencimento base da carreira, quebrando a separação de poderes e o pacto federativo ao invadir a política de remuneração dos servidores, que é de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. Em contrarrazões, o recorrido afasta as alegações, diz que aqui não haveria o cabimento do recurso extraordinário, porque a matéria se encontra em âmbito de interpretação infraconstitucional e que haveria necessidade de um reexame do contexto fático probatório. E ainda no mérito, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela aplicação da lei federal e pela exigibilidade do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Como disse, o Supremo Tribunal Federal admitiu, entendeu que é um recurso representativo da controvérsia com repercussão geral, para analisar a questão exatamente da aplicabilidade e constitucionalidade do piso salarial. Solicitaram ingresso no processo na qualidade de amici curiae diversas entidades, várias delas hoje farão sustentação oral: Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate a Endemias, a FENASSE, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, CONAX, o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Bahia, Sindax Bahia, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da CUT. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. Cito também a emenda, em que diz que direito constitucional administrativo, o princípio da motivação das decisões judiciais, tema 339, desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações, repercussão geral, tema 1132, agentes comunitários de saúde e de combates a endemias. Piso salarial nacional, artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, pacto federativo, regime jurídico e remuneração dos servidores. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local, não aplicabilidade do piso salarial aos servidores estatutários dos entes subnacionais, parecer pelo provimento do recurso. Em petição datada de 30/13/2023, a Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, na qualidade de amicus curiae, pleiteou a perda superveniente do presente tema, 1132, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 120 de 2022. Em 18/4/2023, novamente, a FENASSE manifestou-se informando a edição da Lei 9.646 de 2022, no município de Salvador,
por meio do qual a municipalidade teria aderido ao piso nacional, reiterando o pedido de perda de objeto, bem como o reconhecimento de pedido por parte do recorrente. É o relatório, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e passo a palavra ao procurador do município de Salvador, Dr. Wilson Chaves de França, que falará pelo recorrente município de Salvador no prazo regimental de até 15 minutos, doutor. Boa tarde, excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo ministro Barroso, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssima representante do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que é uma honra ocupar a tribuna do Supremo Tribunal pela primeira vez. E, antes de começar, eu gosto sempre de pensar, com a devida licença, que a literatura é algo que nos traz informações. E ontem, ainda me preparando, me lembrei de dois textos, dois pequenos trechos, de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Em um ele diz: contar é muito, muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balance e de se remexerem dos lugares. E mais adiante, em outro trecho, ele diz: assaz, o Senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado, e passa, mas vai dar na outra banda, é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem é não muito perigoso. Isso para dizer que... O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Tem pele branca, é completamente calvo, tem bigode e barba cheios e grisalhos, usa óculos de armação escura retangular, veste a toga preta por cima do terno preto, camisa azul clara e gravata laranja. Um dos amicus curiae desse feito. E nós enfrentamos todo esse processo. Existe um passado e existe uma história em relação aos agentes combates de endemias e agentes comunitários de saúde, servidores extremamente relevantes para a política de saúde do país. E aqui eu peço licença para dizer que a minha sustentação não é contra tais trabalhadores, que nós reconhecemos a importância deles, mas que é sustentação oral feita pelo advogado Wilson Chaves. Constitucional, federativa, de respeito das nossas instituições. STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É porque tenho uma leve impressão de que o caminho que está sendo trilhado de fixar regras, de usurpar competências dos entes públicos subnacionais, estados e municípios, que começou com uma excelente intenção no caso dos pisos dos professores, que tem uma excelente intenção no caso dos agentes comunitários de saúde, que tem uma excelente intenção no caso dos enfermeiros, porque a situação é muito semelhante, ministro Barroso. O que era exceção no julgamento dos professores vem se tornando regra, absolutamente uma regra, e usurpando a competência dos entes municipais. E, neste sentido, a percepção que nos passa, e eu não preciso dar aula de direito constitucional, nem falar de direito constitucional, mas falar de uma realidade que nos afeta enquanto procurador, é que, muito em breve, nós teremos a seguinte situação: será impossível ao município ou qualquer ente subnacional negociar diretamente ou tratar de parcelas que gerem vantagens para os servidores. Porque o que ficou decidido neste acórdão é que a União simplesmente vai fixar o piso nacional, que esse piso nacional deve necessariamente corresponder àquela parcela que nós consideramos vencimento, independentemente da legislação local, e que ele se aplica imediatamente, para que todas as parcelas que são pagas, e aí eu cito aqui, ontem eu fiz questão de distribuir memoriais, o caso dos agentes comunitários, gratificação de competência em Salvador corresponde a 35%.
Gratificação SMS do SUS corresponde a 40%. Então, vejam, o município de Salvador paga uma verba chamada vencimento, paga uma verba chamada gratificação de competência e paga uma verba chamada gratificação do SUS, nestes percentuais, a todo e qualquer servidor ocupante do cargo de agente comunitário de saúde. Essa verba jamais foi inferior ao piso que foi fixado nacionalmente. O piso nacional foi fixado em R$ 1.014 no ano de 2014. No ano de 2014, todo e qualquer agente comunitário de saúde, naquela oportunidade, e o caso dos autos eu tomei como referência a remuneração dela, ela recebia R$ 1.211. O piso nacional era 1.014. Ora, se eu aplico aquilo, além dessa verba, desculpem, essa trabalhadora recebia uma gratificação de periferia, ela recebia uma gratificação de insalubridade e ela recebia um adicional de tempo de serviço. Ao todo, ela recebia R$ 1.481, enquanto o piso nacional foi fixado em 1.014. Se eu pego, como mandou o acórdão, e aplico R$ 1.014 como vencimento, ela vai passar a receber uma gratificação de competência não mais de R$ 242, mas de R$ 359, vai ter uma gratificação SMS não mais de 276, mais de R$ 405. Ao todo, a remuneração dela sai de R$ 1.481, que já era paga pelo município, para R$ 2.169, um aumento de 46,51% neste ano especificamente, sendo que ela já recebia o piso. E prossigo. Percebam, Vossas Excelências, disse, e essa é a retórica que é passada, que o município não suportará absolutamente nada, porque o custo é pago pela União, o que não é absolutamente nenhuma verdade neste caso. Por quê? Porque o município recebe da União o valor de 95%. Neste momento, ele recebia 95% de R$ 1.014. Os 5% complementares eram passados a título de incentivo, é verdade, mas, ao todo, o município recebia R$ 1.014, pagava R$ 1.481 e ainda suportava os ônus das verbas previdenciárias. E por que eu digo que esse caminho trilhado, ele tende a ser ruim para os próprios trabalhadores no longo prazo? Ele tende a ser ruim porque eu pego como exemplo uma planilha que distribuí nos memoriais também, e Vossas Excelências observarão que esse piso nacional de R$ 1.014 permaneceu como tal até o ano de 2018. Né? Até 2018, este era o piso. Neste período, não houve nenhum aumento no âmbito federal. Os servidores do município no Salvador, no entanto, passaram de R$ 1.481 enquanto verba global para R$ 1.925. As verbas fixas passaram de R$ 1.211 para R$ 1.556. Por quê? Porque nós tínhamos liberdade e interpretávamos, a nosso sentir corretamente, que as parcelas devem corresponder a um mínimo, e nós vamos garantir esse mínimo, mas não iremos fixar isso necessariamente como vencimento. Isso dá margem para que o gestor maneje com o seu orçamento, com as suas possibilidades. Na medida em que eu digo que é a União que vai fixar esse R$ 1.014 e que ele necessariamente deve corresponder ao vencimento, eu rasguei toda e qualquer possibilidade de respeito à autonomia municipal. Porque, notem, Excelências, ainda que este valor fosse passado, o município já não controla, ele se torna mero pagador, mero cumpridor de ordem da União. Por que eu vou negociar com o meu servidor local, pensando como advogado público? Por que dizer ao meu gestor, ao prefeito, ao governador, olha, o senhor pode negociar uma gratificação de 40%. Hoje, quando eu fixo o vencimento, quando eu fixo a minha composição remuneratória, eu posso garantir que eu estou observando a lei de responsabilidade fiscal, porque isso está sob meu controle, sob minha iniciativa. Quando eu transfiro essa competência para a União, o gestor municipal não pode dizer, olha, eu posso te conceder uma gratificação de 40% do SUS. Eu não posso, porque eu não sei qual vai ser
a decisão do legislador federal. Se ele colocar o vencimento para R$ 4.000, a minha gratificação de 40%, que era de R$400, de R$300, salta da noite para o dia para R$ 2.000, para R$ 1.800, e eu não terei nenhum tipo de previsão orçamentária. E, sobre isso, a União não me repassará nenhum centavo, por mais que ela queira financiar. E o que é que acontece como consequência? Acontece o que vem acontecendo em vários municípios. Muitos dos amicus curiae, juntaram leis de outros municípios. O que não se observa é que, nestes municípios, excelentíssimos ministros, o gestor municipal simplesmente lavou as mãos e disse: eu vou pagar o vencimento com a verba que me é repassada pela União, e pronto. Pronto. O município de Salvador, por exemplo, muito recentemente, se viu obrigado, diante de uma emenda constitucional de constitucionalidade duvidosa, com todo respeito, que fixa e indexa o salário dos agentes, com todo respeito aos agentes, do ponto de vista do sistema constitucional que nós temos, indexar salários é uma coisa muito preocupante. O município se viu compelido e fez uma legislação local, modificou a legislação local. No entanto, para conseguir fazer isso, foi obrigado a suprimir todas essas gratificações. E hoje nós estamos com uma disputa em relação a essas gratificações. E por que nós fomos obrigados a suprimir essas gratificações? Porque, se nós tivéssemos o município, aqui eu falo em nome do município, tivesse simplesmente pegado o vencimento básico da lei local e transformado em 2 salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 2.425, a União irá repassar para o município R$ 2.425, mas a repercussão desse R$ 2.425 sobre todas as parcelas, nos percentuais originários que existia, faria com que o vencimento, a remuneração do agente comunitário de saúde ultrapassasse o valor de R$ 6.000 e alguns reais. Não estou dizendo que isso não é merecido, só que nós temos limitações de ordem financeira e temos um plano de cargos estruturado. No caminhar que nós estamos indo, foi o caso dos professores, foi o caso dos agentes comunitários, de forma louvável, uma exceção que o ministro Marco Aurélio, à época, já apontara. Nós estamos abrindo um grave precedente, porque, a partir de agora, a autonomia dos entes públicos será comprometida. Tem se tornado regra. Tem se tornado regra com a supressão dessa autonomia municipal. E a resposta que se dá para a autonomia municipal é: estamos custeando. Mas custeio não é garantia de autonomia municipal, ao contrário, é a transformação do gestor local em mero gerente da União. A União tem transformado, e o constituinte derivado, tem transformado os entes subnacionais em gerentes de repasse financeiro da União. Nós nos tornamos empresas terceirizadas, meramente pagadoras. Por mais que o dinheiro chegue integralmente na ponta, ainda que chegasse e não chega, repito, esses entes públicos não poderão negociar com seus servidores. Eu fico a imaginar o momento em que os servidores forem fazer greve, pedindo ao prefeito modificação de sua realidade, e o prefeito vai dizer: eu não posso simplesmente fazer nada, porque quem diz o valor é a União. E eu não posso, sob pena de violar a lei de responsabilidade fiscal, sequer te conceder uma gratificação, porque eu não tenho como fazer um estudo de progressão de impacto na lei de responsabilidade fiscal, porque quem fixa é um outro, é um estranho que fixa essa remuneração. Isso é uma violação. É um grave equívoco que está sendo feito, que está sendo mantido. E, veja, parece-me que é um problema de forma. No caso dos agentes de endemias, e aí é difícil contar fatos, contar é sempre difícil, aí eu volto. Os agentes comunitários começaram sua trajetória há muitos anos. Em pauta, a STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. De 2008, já fixava um repasse de 651, 2009 fixava um repasse de R$ 651. E a razão de ser da emenda foi apenas
vincular, fazer com que esse mínimo fosse pago, e não dar uma interpretação de que essa verba piso nacional deve necessariamente corresponder a vencimento e automaticamente ser aplicada. Com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho aos agentes comunitários de saúde, e o Sindicato de Salvador da Bahia sabe disso, porque nossa relação sempre foi bastante amistosa, embora em lados opostos. O que está em jogo hoje não é necessariamente o direito dos agentes comunitários de saúde. A longo prazo, eu acredito que teremos perdas para os próprios trabalhadores diante desse cenário que apliquei. É por isso que o município pugna pelo provimento, pela fixação da tese. E peço desculpa por me alongar e por tomar o tempo de Vossas Excelências. Espero ter contribuído para o julgamento deste feito. Agradeço ao Dr. Wilson Chaves de França, procurador do município de Salvador. Passo a palavra ao Dr. Yuri Oliveira Arléu, que falará pela recorrida Simone Rocha de Souza, também no prazo regimental de até 15 minutos. Excelentíssima senhora doutora ministra-presidente. O advogado está em pé à tribuna. Tem pele clara, cabelos, bigode e barba castanhos. Usa toga preta por cima do terno cinza, camisa branca e gravata vermelha. Boa tarde. Não há outra forma de começar essa sustentação que não seja informando uma situação específica do município de Salvador que não foi apresentada aqui. Porque há várias associações nacionais aqui, vários agentes de saúde em disputa, um tema de repercussão geral e só o município de Salvador no polo. Porque o município de Salvador tem uma política remuneratória que especificamente lesou os agentes comunitários de saúde de combate às endemias desde a implantação do piso salarial nacional, que tem como vencimento básico inicial, que tinha, à época da demanda, um valor de R$ 800. Uma política remuneratória, como o procurador informou, baseada em gratificações e que subtraía do servidor o seu vencimento básico, e que, por isso, o lesava. De modo que, no momento em que a estação ganha o status de repercussão geral, eu ocupo essa tribuna, senhores ministros, na defesa de uma sofisticada engenharia jurídica produzida pelo Estado brasileiro para dar vazão a uma política pública de sucesso, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Que não pode ter como resultado outro que não seja a obrigação de todo ente subnacional de pagar o piso salarial do agente comunitário de saúde de combate às endemias, que eu vou chamar aqui de ACS, ACE, e que não pode ter resultado outro que não seja o direito de todo ACS, ACE a receber o piso salarial enquanto seu vencimento básico inicial, tal qual escrito na Constituição, tal qual escrito na lei federal que regulamentou a Constituição. E digo isso por dois motivos. O primeiro, a experiência constitucional sobre o piso salarial nacional. Experiência que perpassa pelo piso do magistério, citado pelo procurador, experiência que perpassa pelas decisões dessa egrégia corte, experiência que perpassa pelo recente piso da enfermagem, que foi, inclusive, teve a cautelar julgada. Mais do que isso, esse direito ao piso, ele perpassa por uma lógica específica de uma política nacional da saúde, por um caso de sucesso de uma política nacional implantada, gestada pelo Estado brasileiro. Mas vamos por partes. Primeiro, sobre o piso. O piso salarial é direito social, inscrito no artigo 7º da Constituição. Vossas Excelências sabem bem mais do que eu. Mais do que isso, há 3 categorias específicas que têm um piso inscrito na Constituição para carreiras públicas: magistério, ACS, ACE, enfermagem. Não à toa, Excelências, não à toa, 3 categorias que dialogam com a prestação de serviço de saúde e educação. Prestação de serviço muito cara ao Estado brasileiro, muito relevante, direitos sociais muito relevantes. E que a implementação de serviços públicos dessa natureza, de maneira uniforme pelo país, dialoga com os objetivos fundamentais da República, conforme o artigo 3º da Constituição. A implementação de um piso dialoga com a implementação de um serviço público nacional de excelência, busca do Estado brasileiro. Nesse sentido, é que a redação, o texto da Constituição sobre o piso dos ACS e ACE e o texto da Lei Federal sobre o piso dos ACS é idêntica ao piso do magistério. Essa coincidência não é à toa, é baseada na interpretação que o próprio congressista e legislador fez com relação a esses pisos,
que se pretendeu um piso nacional. De modo que, ao debate voltar a esta casa, é um debate cujos principais argumentos que o ilustre procurador apresentou já foram superados por essa Corte. Já foram superados. Na DI 4167, que primeiro julgou o piso do magistério, se decidiu expressamente que o piso salarial nacional profissional é um instituto jurídico de direito constitucional, caracterizado nominalmente como princípio e, portanto, vinculante de estados, vinculante de municípios, vinculante de Distrito Federal. Isso é trecho do voto do ministro Aires Brito. O ministro Marco Aurélio, na própria ADI, o susto que o procurador se referiu, a referência que o ministro Marco Aurélio fez, foi para expressamente constar no voto daquela ADI de que esse piso estabelecido na Constituição se refere também aos servidores estatutários. E só pode assim funcionar se é para uma carreira do serviço público. O piso se refere aos servidores estatutários, isso está expressamente posto no voto do ministro Marco Aurélio na DI 4167. O ministro Fux, que infelizmente não está presente hoje, constou naquela DI 4167 que a aparente concentração de poderes na União, a aparente concentração de poderes tem como intuito valorizar de maneira uniforme, homogênea e isonômica esse profissional país afora, impedindo que divergências regionais impeçam que o profissional que atua na ponta por um serviço que se pretende nacional tenha remuneração distinta, não seja valorizado. Todos esses argumentos, Excelência, voltaram na DI 4848 de relatoria do ministro Barroso. E o que é que foi dito ali? Se julgou pela constitucionalidade também das atualizações do piso que são feitas pelo Ministério da Educação, que esse piso também deve ser respeitado, que as atualizações do valor do piso também devem ser respeitadas pelos entes subnacionais. Se indicou que a autonomia estava preservada com repasse que é feito pela União a cada ente subnacional e que é feito, no caso dos ACS e ACE, me antecipo aqui, desde que o piso foi instituído. Excelências, o piso salarial, esse Instituto de Direito Constitucional a que se referiu o ministro Aires Brito, é o que o professor Eli Lopes Meirelles chamaria de preceito de caráter nacional. Preceito de caráter nacional, Excelências, porque não deve ser entendido como um violador da autonomia, um limitador da autonomia dos entes subnacionais, mas sim como uma premissa a partir da qual todas as legislações municipais, locais, estaduais devem se basear. É a partir dali, é a partir do piso que o legislador do ente subnacional deve atuar. Isso, Excelências, porque, ao contrário do que o ilustre procurador que me antecedeu quis indicar, a autonomia e a repartição de competências, como o ministro Gilmar já citou aqui nesta Corte, não encerra muros para a atuação. Pelo contrário, não há barreiras intransponíveis para a atuação em conjunto. Não é isso que pretendeu o Constituinte. A Constituição de 1988 estabeleceu um federalismo cooperativo, em que os entes subnacionais, os entes devem se articular para prestar o serviço público da melhor maneira, devem se articular pelo bem comum. Então, Excelências, subverter o piso do ACS-ACE, tal qual foi posto na Constituição e na lei federal, é retroceder na construção, no caminhar em prol dos objetivos da República. É retroceder num caso de federalismo cooperativo de sucesso, que é esse que vincula a Política Nacional da Atenção Básica. O piso salarial aqui não é início, é fim, é ápice de uma política nacional que deve ser referendado por esta Corte e, mais do que isso, deve ser protegido por essa Corte. Feita essa introdução sobre o piso dos ACS-ACE, eu preciso situá-lo dentro dos outros pisos constitucionais, o do magistério e o da enfermagem. Primeiro, para dizer que, para além de aproveitar a experiência constitucional do piso de magistério, o piso aqui foi aprimorado. Por quê? Foi aprimorado porque o valor, o repasse da assistência financeira, como o próprio procurador que me antecedeu disse, ele é calculado em cima do vencimento, em cima do valor estabelecido. O piso do magistério, ele deriva de um valor anual por aluno, num cálculo até mais complexo, feito pelo Ministério da Saúde. Aqui não. Aqui, cada ente subnacional recebe um múltiplo do piso e do número de servidores a si vinculado. Então, o piso chega na ponta, a assistência chega na ponta para o pagamento do piso. O cálculo o valor do piso é ainda mais seguro, porque ele não decorre de ato ministerial, como no piso da educação. Aqui não, desde que surgiu, o piso está inscrito em lei.
mais recentemente, inscrito na Constituição Federal. A forma como a redação feita, que não é objeto desse tema, é outro problema, mas o piso sempre garantiu maior previsibilidade e maior segurança a todos os entes subnacionais, porque esteve em lei, em 2018, a progressão desse piso, inclusive, foi colocada em lei, e agora na Constituição Federal, garantindo segurança e previsibilidade. Posto isso, o aprimoramento da técnica do piso salarial pelo Congresso Nacional é, inclusive importante situá-lo dentro do debate do piso da enfermagem mais recente. E isso é relevante. Isso é relevante porque o ACS-ACE é uma jabuticaba, é uma criação do Estado brasileiro, é algo que só é nosso, feito para prestar um serviço público, criação de uma profissão que é a criação do Estado brasileiro, que não existe na iniciativa privada, que não existe... Em pauta, STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O debate que tocou essa corte na época da cautelar do piso da enfermagem, e o eventual debate sobre questões orçamentárias locais. O município, inclusive, esqueceu de destacar que recebeu quase 180 milhões entre 2017 e 2021, conforme consta nos autos, para pagamento desse piso, é amenizado pelo repasse da assistência financeira. Então, Excelência, feita essas considerações de um piso que deriva de um aprimoramento da nossa experiência constitucional, é importante, por fim, destacar, e eu tenho certeza que isso será destacado aqui nessa tribuna, a relevância dessa atuação. Porque a atuação do ACS-ACE, que é essa jabuticaba, doce jabuticaba, se é que é uma jabuticaba positiva, se é que é possível traduzir jabuticaba no sentido negativo, essa criação do Estado brasileiro, ela existe dentro de uma ideia de alteração do modelo de prestação do serviço de saúde. Saímos, ou queremos sair, pretendemos sair desse modelo hospitalocêntrico para um modelo de prevenção, um modelo de atenção básica, um modelo de saúde preventiva comunitária, focada na família. É isso que o Constituinte pretende desde a década de 80, o Estado brasileiro faz isso. Nasceu na década de 80 com PAS, o Programa de Ações Integradas da Saúde, perpassou pelo como o Constituinte colocou o direito à saúde como direito de todos, mas dever do Estado, que deve ir até o cidadão. Nasceu na década de 90 com o PSF, com o PACS, programas que foram embrionários, que tiveram um êxito grande, embora tenham nascido para algumas regiões específicas pobres do país, foram notoriamente o seu sucesso fez com que fosse expandido para todo o país. E o piso, o ilustre procurador, inclusive, citou um decreto de 2008, salvo engano. É interessante que desde 1990, existe um piso da atenção básica, o que é um valor que a União passa para os municípios e exige que seja aplicado em atenção básica. Isso é da natureza da política. É de uma política que se pretende nacional, mas que precisa ser exercida na ponta. Não há macro autonomia aqui, é da natureza da política. Esse servidor ele precisa ser vinculado ao gestor local do SUS. Essa é uma política de sucesso, porque a União, nacionalmente, o Congresso Nacional, a Constituição, promovem um novo modelo de política de saúde. Pensam ele, refletem sobre as políticas, mas sua aplicação precisa ser na ponta. Por isso, os entes municipais, os entes subnacionais precisam se articular. Essa é da natureza da política. Evitar que algum ente subnacional não aplique o piso da atenção básica é tão violador da política quanto evitar que algum ente subnacional não pague o piso salarial enquanto vencimento básico. É isso que precisa ser defendido, o ápice de uma política pública de sucesso. Eu tenho inúmeros dados aqui dessa política pública de sucesso. O tempo apertado não me deixará destacar essa política pública de sucesso aqui, que envolve a redução, que envolve pesquisas diversas do próprio Ministério da Saúde, que com 8 anos de implantação do PSF, chegamos a reduzir em 34% a mortalidade infantil, que coloca a estratégia de saúde da família com que o Brasil tivesse a maior redução proporcional da mortalidade infantil entre países da América do Sul em 94 e 2007, reduzindo o atraso escolar entre crianças de 7 e 12 anos. Então, o agente de saúde é um profissional, é um multiprofissional. Isso aqui eu quero até destacar. É interessante se você procurar a cartilha do agente de saúde, ela tem 300 páginas. O agente de saúde é quem presta desde a informação sobre registro civil até informações para evitar violência doméstica, até informações para evitar acidentes domésticos, informações sobre saúde bucal, diversos conteúdos sobre saúde. É o Estado brasileiro chegando à porta do cidadão. E isso só pode funcionar nacionalmente, isso só pode funcionar com auxílio, isso só pode funcionar com o financiamento da União. É da natureza dessa política.
É assim que ela funciona. Por isso que, em 99, via decreto presidencial, essa profissão foi considerada de relevante interesse público. Por isso que, em 2002, foi quando a profissão ganhou status legal. Excelências, o agente comunitário, o ACS e o ACE hoje, ele é considerado a porta de entrada do Estado brasileiro. É quem chega nos mais distantes rincões do país e nas periferias dos grandes centros urbanos. Basta citar, hoje foi feita a referência à bonita exposição aqui indígena, que na crise dos Yanomamis, os profissionais que foram identificados lá e que faziam esse atendimento eram os agentes de comunitários de saúde, que inclusive são, por conta da política, alguns são indígenas também, em respeito às etnias, e também os enfermeiros que estão lá em atuação. Mais do que isso, o IBGE teve o problema que todos nós conhecemos sobre o atraso do recenseamento. O projeto piloto do Rio de Janeiro, ministro Barroso, usou os ACS e ACE como recenseadores. Por quê? Porque é o Estado de porta em porta. É assim que funciona essa política. Ela é nacional, ela é feita para ser nacional. Em 2006, Emenda Constitucional 63 e Lei Federal 11.350, como nasceram, tornaram esta política definitivamente parte do Estado brasileiro. Política de Estado, não mais transitória, não mais local. E somente em 2010, com toda essa engenharia jurídica já pronta, é que foi estabelecido um piso. De modo, Excelência, que já para concluir, eu quero indicar que permitir que se desrespeite o piso salarial nacional da categoria é um golpe numa política de mais de 30 anos do Estado brasileiro e que o tem como ápice, de modo que esse tribunal, que é diversas vezes chamado a refletir sobre novos direitos, direitos da minoria, a ter um protagonismo, eu acho que a ele basta tão somente hoje a deferência a uma política de sucesso do Estado brasileiro, pensada por mais de 30 anos. Eu agradeço ao doutor Diuri. E só registro que o ministro do SUC está presente, sim, assim como o ministro André Mendonça, o ministro Dias Toffoli e o ministro Nunes Marques, apenas de forma virtual. Mas estão presentes, sim. Agora passaremos a ouvir os Amiticúria. Cada um terá 10 minutos, até 10 minutos. Em primeiro lugar, Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a FENASSE. Por ela vai falar a doutora Fernanda Daniele Rezende Cavalcante, que está com a palavra. Em pauta, recurso extraordinário número 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Todos os demais ministros aqui presentes. Excelentíssima a advogada está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos louros, lisos e longos, abaixo dos ombros. Usa toga preta por cima da blusa preta. Primeiro, gostaria de dizer da minha honra de estar aqui na Suprema Corte do país. É uma grande emoção para qualquer advogado. E poder merecer a atenção de vossas excelências. Espero estar à altura de poder tratar hoje do maior patrimônio que cada um de nós carrega consigo, que é a sua saúde. A saúde brasileira tem evoluído de forma espantosa no Brasil e tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Mas nem sempre foi assim, ministro Barroso. Na década de 50, o pernambucano João Cabral de Melo Neto já dizia que todos nós brasileiros somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é aquela que mata de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Quem dera João Cabral estivesse vivo para ver o quanto que hoje melhorou a nossa vida severina. O Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, ministro Alexandre, começou na década de 90. Em 1991, o IBGE atestava a expectativa dos brasileiros como uma vida de até 66 anos.
31 anos depois, em 2022, a expectativa de vida do brasileiro passou para 77 anos. De modo que o que está nesta tarde sob julgamento de Vossas Excelências não é apenas a salvaguarda do valor social do trabalho desses quase 400 mil agentes comunitários e agentes de combate a endemias. É, em primeiro lugar, que o reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional significa a concretização de um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o desenvolvimento da nossa nação, que é dissipar as desigualdades regionais e sociais. Os agentes de endemias e os agentes comunitários são os responsáveis pela prevenção de doenças e pelo fomento da saúde neste país. Neste sustentação oral feita pela advogada Fernanda Cavalcante. Temos agentes comunitários fazendo visitas em Marília, em Montes Claros, em Diamantino, em Passo Fundo, em Porto Alegre, em Vassouras. STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se realizem os exames de crianças, idosos e gestantes. Eles realizam o bloqueio de doenças infecto-contagiosas. Na pandemia, enquanto a todos nós foi permitido ficarmos em casa, os agentes estiveram em nossas casas. A alegação do município de Salvador, que, diga-se de passagem, é a única capital brasileira que não efetua o repasse na íntegra do piso nacional, de que seria, porventura, inconstitucional a previsão numa legislação federal de um piso nacional, ou que poderia ferir a sua estrutura administrativa, ferir o pacto federativo, seria até risível se não fosse improbo e vergonhoso tal argumento. E eu explico. Explico, Excelências, que desde 1997, para os agentes comunitários de saúde, a portaria do Ministério 1886, desde 99, para os agentes de endemia, a portaria 1399, o Ministério da Saúde não só fixava as atribuições que cada um dos agentes teria, como também se comprometia com assistência financeira, em 97 e 99. Na condição de amicus curiae, a Federação Nacional trouxe aos autos todas as portarias que comprovam que, muito antes da fixação do piso, em 2014, já havia assistência financeira da União para esse programa. E esse financiamento persiste em 100% até os dias de hoje. Em 2010, a Constituição Federal sofreu a emenda 63. Esta emenda de 2010 já disporia, então, da possibilidade de fixação do piso por lei federal e mais. Levou-se 4 anos, ministro Fachin, para que a União pudesse reunir orçamento necessário para pagar a cada um dos agentes exatamente o valor do piso que foi fixado pela Lei 12.994 de 2014. Então, a emenda constitucional ocorre em 2010, prevê a possibilidade de lei federal fixar o piso e leva-se 4 anos para que a União implemente esse orçamento, publique finalmente a Lei 12.994 e passe a prever um piso de R$ 1.014. Torna-se crucial aqui, então, ler o parágrafo 5º do artigo 198, em 2010, vejam, 4 anos antes da lei que hoje está se discutindo a constitucionalidade. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários e agentes de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal, municípios,
para cumprimento do piso. A União tinha, em 2010, o dever constitucional de fazer o repasse deste piso, independentemente do regime ao qual os agentes estivessem vinculados, fossem eles seletistas ou estatutários. Andou muito bem o Tribunal de Justiça da Bahia quando determinou que o município de Salvador realizasse sim, porque, do contrário, estaríamos falando em desvio de finalidade de verbas da União. Alguém poderia dizer aqui, Vossas Excelências, que o julgamento desta tarde poderia trazer algum prejuízo financeiro à Fazenda Pública, um prejuízo financeiro retroativo. Isso tanto não é verdade que não há um único município sequer habilitado nos autos. Não há uma única entidade associativa de municípios habilitada como amiga da Corte, porque há uma aceitação do Poder Executivo Municipal brasileiro do piso nacional dos agentes comunitários e dos agentes de endemias. Não há discussão se não fosse o município de Salvador hoje aqui. Por fim, é válido destacar que, durante o trâmite desse processo, a Constituição Federal recebeu uma nova emenda, recebeu a Emenda Constitucional 120 de 2022, que passou a prever os 2 salários mínimos como piso nacional. E ratificou a responsabilidade que já existia desde 2010. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União, é o que diz o parágrafo 7º do artigo 198, após a Emenda Constitucional 120. Desde então, vem sendo investidos bilhões de reais mês a mês pela União para assegurar que, em qualquer lugar do país, o agente comunitário vai receber, ao menos, 2 salários mínimos. Considerar a possibilidade de que um município pudesse contratar, ao mesmo tempo, um agente sobre regime seletista, outro sobre regime estatutário, e pagar de forma diversa, seria ferir de morte o princípio constitucional da igualdade. A luta pela valorização do trabalho não é um assunto novo nesta Corte, já se falou naturalmente do julgamento da ADI 4167, que permitiu a constitucionalidade do piso para os professores da educação básica. E o caso que ora se apresenta não é diferente. Não há como avançarmos na saúde pública desse país sem perpassarmos pela valorização dos agentes comunitários e dos agentes de combate a endemias. O reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional é mais um passo que esta Corte dá para o avanço da nossa sociedade. E é por essas razões que a Federação Nacional dos Agentes Comunitários e Agentes de Combate a Endemias, a FENASSE, entende que há de ser dado improvimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador. E o Brasil aguarda ansioso pela decisão desta Corte, que vai se manifestar certamente pela valorização desse trabalhador e da continuidade do sucesso da saúde pública. Agradeço à doutora Fernanda Daniele. Passo a palavra ao doutor Marcelo Rodrigues da Silva, que falará pelo Amicus Curiae, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, o CONASC, também em até 10 minutos. Saúdo a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O advogado, que está em pé à tribuna, tem pele clara, cabelos castanhos, lisos, curtíssimos, usa óculos de armação metálica leve, retangular. Mais de 400 mil agentes comunitários. Veste toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata preta com listras brancas e diagonais. Pela internet. Quero dizer que venho do Ceará, de terras alencarinas, onde lá, de fato, o programa Agente Comunitário de Saúde, desde a década de 90, surgiu, aonde os agentes levavam, Vossas Excelências, às casas, a informação de que com um copo com água
uma colher de açúcar e uma pitada de sal, se poderia diminuir o risco de morte das crianças, que havia uma mortalidade muito grande em todo o Nordeste. E foi com essa iniciativa e com muitas outras que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias conseguiram reduzir a mortalidade infantil, sobretudo no Nordeste do nosso país. Quero dizer que esses profissionais são profissionais educados, que vão diariamente à casa das pessoas, como bem foi relatado aqui, e que eles levam essas informações que são demasiadamente importantes. Com respeito à educação, eles também tratam com as prefeituras que, de fato, eles são servidores municipais. Eles não são servidores da União, são servidores municipais. Mas eles entendem que é importante ajudar também os prefeitos, já que esse é um programa de âmbito nacional. E, com isso, eles se reuniram de forma educada, com entidades fortes, sobretudo com a CONAX, na qual venho falar aqui em nome dela, e conseguiu trazer vários avanços na legislação brasileira, e é a única categoria que eu conheço que conseguiu trazer 3 emendas constitucionais, além de inúmeras leis federais. A mais recente, a Emenda Constitucional 120, que foi produzida pelo então deputado Valtenir Pereira, que se faz presente aqui neste plenário nesta tarde, a qual eu também saúdo. Diante disso, eu quero dizer que o processo de Salvador, trazido pela senhora Simone Rocha, traz a questão do reconhecimento de um direito que já estava positivado. Ela não está pedindo nada mais, ela só está pedindo o que seja cumprido de forma concreta, o que já está positivado na lei. E eu preciso trazer alguns números, porque a matemática nem sobra, nem falta, como diz no meu Ceará. Ela é exata. A defesa do município juntou uma planilha informando dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde naquela região e trouxe no número 4475001, uma planilha informando que o vencimento era R$ 877. Isso na sua defesa. O processo é de 2019. Em 2019, o salário mínimo era R$ 998. Então, o vencimento, ou seja, o salário base, na época, para o agente comunitário de saúde, era menor do que o mínimo, quando, em 2014, já tinha uma garantia de que eram 1.114. Então, de fato, há uma disparidade muito grande em relação aos valores. Isso faz com que fique demonstrado que, de fato, há uma disparidade muito grande. Nesse sentido, é importante observar que remuneração não pode ser comparada com vencimento. E é preciso trazer aqui a redação do Tribunal de Justiça da Bahia, aonde os ilustres desembargadores proferiram o voto, e eu preciso ler porque foi muito cirúrgico, muito preciso. Ele diz que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou não. Ou seja, e aqui é muito interessante, por mais que se esforce o município em caracterizar a gratificação como integrante do vencimento inicial, na verdade não é possível. Tal conclusão, vez que a natureza jurídica dos institutos são diversas. Então, o município de Salvador, ele quer dizer que vencimentos e gratificação, e salário e piso, quer fazer uma confusão dizendo que é toda a mesma coisa, e não é. Não é e nunca foi. E, para sanar isso, a luta dos agentes de saúde que caminham aqui por Brasília e são uma entidade muito ordeira. Nunca se ouviu falar. Eu vi a ministra falando sobre o incidente que foi uma lástima para o nosso país do dia 8. E nós temos aqui agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que por muitos anos caminham nesta capital, da capital federal do país, e nunca se ouviu falar de uma maçaneta, de uma porta quebrada. Ao contrário, sempre foram muito bem recebidos por todos os parlamentares, porque sempre entraram educadamente nas casas legislativas, no Poder Executivo, porque eles aprenderam a fazer isso no início, entrando na casa e nos lares de milhares de pessoas do nosso país. E não faria diferente em Brasília. E é por isso,
por esse comportamento, que eles conseguiram esses avanços. Porque são reconhecedores e as pessoas reconhecem, os deputados reconhecem, o Senado reconhece, o Poder Executivo reconhece que eles têm o direito. Tanto é assim que positivaram, e está na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Nós sabemos que é muito importante a manutenção deste direito. Tão é importante que o próprio município já reconheceu, ditando uma lei municipal, trazendo que é o parágrafo único da lei que foi da lei do município de Salvador. O parágrafo único diz: o vencimento inicial do cargo efetivo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, que faz menção ao artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, trazida pela redação da Emenda Constitucional 120. De modo que nós acreditamos que aqui este tribunal fará e manterá os direitos garantidos dos trabalhadores. Porque aqui quem vos fala não é simplesmente um advogado. Aqui quem vos fala não é simplesmente uma entidade. Eu empresto a minha voz para falar em nome de Hilda Angélica do Ceará, de Clenalto Brandão do Maranhão, de Campelo do Piauí, João Bosco da Paraíba, Lúcia Gutenberg da Bahia, Pedro Ávila de Sergipe, André Matias de Pernambuco, Edmeia da Bahia e dos mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que esperam ansiosamente para que seja finalizado este processo e que os direitos sejam mantidos de todos na sua integralidade. Meu muito obrigado a todos. Agradeço ao Dr. Marcelo Rodrigues da Silva, que falou pela CONASC, e passo a palavra ao Dr. Ivando Antunes da Silva, que falará pelo Amicus Curiae, ANASA, Associação Nacional dos Agentes de Saúde. Boa tarde aos eminentes ministros, à doutora presidente Roda Weber, ao eminente relator. O advogado tem pele morena, cabelos, bigode e barba castanhos escuros. Usa toga preta por cima do terno preto, camisa azul clara, gravata cinza com listras brancas diagonais. Vossas Excelências, eu tive muita dúvida de como eu iria sustentar essa tese hoje. Porque, antes de ser advogado, eu sou agente de saúde. Na verdade, eu sou um agente de saúde transvestido de advogado. Porque, como advogado, eu tenho um pouco mais de 1 ano, como agente de saúde, eu tenho 13 anos de atuação. E, para ilustrar um pouco, eu quero trazer um termo que vai ser até um pouco diferente para vocês, que é a tecnologia. O que é que significa tecnologia? Significa técnica, a arte ou ofício, e por logos, conjuntos de saberes. É utilizado para definir o conhecimento. Por exemplo, a tecnologia do direito é a linguagem. Há muitos anos atrás, um bom advogado era aquele que sabia escrever longas peças rabuscadas e com muito latim. Hoje em dia, a tecnologia do direito mudou. Os advogados são exigidos a criar uma peça cada vez mais enxuta, com coesão, coerência e que o julgador entenda. A tecnologia que nós utilizamos hoje para manufatura, anos atrás, para ter um computador que tinha a mesma capacidade de memória de uma calculadora, tinha que ter equipamentos do tamanho dessa sala. Hoje em dia, cada vez mais microprocessadores, chips e capacitores cada vez menores. E assim também é com o agente comunitário. Com a tecnologia do agente comunitário é a população. A função do agente comunitário mudou ao longo do tempo. No final da década de 70 para a década de 80, a função do agente comunitário, do agente de endemias, era diminuir os agravos, principalmente no que trazia a mortalidade infantil. Hoje em dia, o que o agente de saúde cuida praticamente são dos nossos velhinhos, que muitas vezes a gente entrega o remédio para pressão, lembra de consultas. Na época da pandemia, nós tivemos um papel importante para tirar as pessoas de casa para tomar a vacina,
que estava tendo um nefasto programa de afastamento da nossa população de tomar as vacinas, e nós estivemos lá na casa a casa. Então, o objeto da tecnologia do agente de saúde é a vida, são as pessoas. E como a vida e as pessoas, elas não podem ser medidas por orçamento. Nós sabemos o quanto foi caro para a população brasileira a morte de diversos brasileiros que tiveram a sua morte que poderia ter sido muito mais longeva a sua vida por causa de uma política anti-saúde, política de vacina. Então, trazendo isso, né, o que eu quero dissertar é que o piso salarial, ele, além de tudo, como o doutor Yuri, a doutora da FENASSE, o doutor da CONAX trouxe, é uma política de valorização. Ora, como poderia o município de Salvador discutir piso salarial trazendo à baila gratificações que o prefeito pode tirar a qualquer momento, como aconteceu na lei municipal que tirou a gratificação dos agentes de saúde para cumprir o piso. Cada município ele é responsável pela sua política de valorização. E isso a União deixa claro na Lei 11.350. Inclusive, a União ela não se meteu, falando bem no popular, em definir. O município ele teve a livre escolha de contratar como seletistas, como estatutários. O que o município não poderia ter era vínculo precário. Ora, excelências, como é que o município ele quer definir que o estatutário não tem direito ao piso, sendo que a União não faz distinção de repasse? Então, se a União não faz distinção de repasse, por que o município querer distinguir quem deve receber ou não deve receber? Valendo ressaltar que no município de Salvador há agentes comunitários e endemias que são seletistas e também não recebem o piso salarial. Então, por si só, a tese do município de Salvador cai por terra. Foi feita uma pesquisa online, foi realizado pelo Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários e Agentes de Endemias, o FENARAS, que aconteceu de março a maio de 2022 e contou com a participação de 17.227 agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de todo o país. Alguns dados bem interessantes. Primeiro, cerca de 80% são mulheres. Então, 80% dos profissionais agentes comunitários de endemias são compostos por mulheres. 63% são estatutários e 15% são seletistas por contrato indeterminado. E, com isso, um pouco mais de 20% tem um vínculo precário. E aí veio a pergunta, na época, que estava no debate, a questão do piso salarial iria se tornar emenda constitucional. 46% já recebiam o piso de 1.550. E, pasmem, algumas pesquisas que foram feitas pós-maio, já 44% desses trabalhadores já recebiam a emenda constitucional no seu contra-cheque. Então, um total de 90%, quase 91% dos trabalhadores já recebem o piso salarial. Então, na verdade, o que é regra nos municípios é o pagamento do piso salarial e não o não pagamento. Como pode ver, desses 1.000 processos que estão, todos são contra o município de Salvador. No estado da Bahia, há 417 municípios. Os 416 municípios cumprem o piso salarial, menos o município de Salvador. Isso é uma política de não valorização. O vencimento desses trabalhadores eram R$ 877. Ora, se a União definir que o piso salarial é a remuneração do servidor, o papel de valorização do piso salarial se esvai. Porque, uma vez definindo a remuneração, o que a gente vai ter é o que tem no município de Salvador, são penduricalhos para atropelar a norma. O doutor procurador falou de algumas gratificações, como a gratificação de competência, a gratificação SUS e a gratificação periferia, dizendo que são gratificações fixas do servidor, que não é verdade. A gratificação de competência depende da avaliação do município de Salvador para que esse profissional
tenha direito. Assim como a gratificação SUS, que tem que ter indicadores de saúde para que você venha lograr êxito, para você ter esse tipo de gratificação. A gratificação periferia foi uma gratificação que foi estabelecida inicialmente para os professores do município e que depois foi estendida aos agentes de saúde pelas áreas perigosas que eles trabalhavam. Então, não há como falar que há gratificações em comum para todos os servidores. Dentro que o próprio município, indo contrário a tudo o que ele falou, retirou todas as gratificações. Então, imagine, Excelência, se nós viemos trazer aqui a discussão de piso, novamente, me perdoe a expressão, essa comida requentada de piso salarial, que foi discutida anteriormente com os pisos dos professores. A lei, tanto a emenda constitucional 63 de 2010, que institucionalizou na Constituição a possibilidade de pagamento do piso, contra a emenda constitucional de 2006 dos professores, falam basicamente a mesma coisa. A Lei 11.738 de 2018, no seu artigo 2º, isso é, que estabelece o piso salarial dos professores, ele diz que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo ao qual a União, Estados e Distrito Federal e os municípios não poderão fixar vencimento inicial das carreiras do Magistério da Educação Básica para a jornada de 40 horas. Vamos para o que diz o artigo 9A da Lei 11.350. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo a qual a União, Estados, Distrito Federal e município não poderão fixar vencimento inicial às carreiras de agente comunitário de saúde, de agente de combate às endemias, de jornada a 40 horas. É o mesmo texto da lei, o que muda é o cargo. E aí, doutora, e aí, excelências, me perdoem, não há como trazer à baila uma discussão que não é essa. Será que não é muito mais uma questão social, já que a maioria dos trabalhadores agentes comunitários, agentes de endemias, são oriundos da periferia e têm rosto pretas de tão pobres ou pobres de tão pretas. E os nossos, e a quem nós servimos, não são o público de vossas excelências, não é o público do procurador do município e nem o público do prefeito municipal. O nosso público são as pessoas pobres, pretas, esquecidas desse país. Então, não há como aqui querer separar piso salarial de transformá-la em remuneração. Então, eu deixo aqui a nossa palavra, falando como agente de saúde. Eu acho que é um sentimento único aqui, que eu acho que é a primeira vez que a nossa categoria consegue ser ouvido por todas as vossas excelências. E desejamos que as vossas excelências mantenham o mesmo posicionamento firme, o mesmo vanguardismo que tem tido, como ocorreu no piso dos professores. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ivandro Antunes da Silva. Suspendo a sessão pelo prazo regimental. Todos nós temos audiência marcadas no intervalo e depois, na retomada, ouviremos a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República pela vice-procuradora, doutora Lindora Araújo.